TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Você pode enviar a sua pergunta para a gente. 9979-3532 é o telefone para você enviar a sua mensagem de texto. Está aqui, a gente já recebe ele simultaneamente. Ou você liga 3433-2528, porque o William está atendendo. Doutor, está preparado para a nossa série de perguntas de hoje? Vamos lá. Vamos lá então. A gente começa com a primeira pergunta do Antônio, que mora na Mineira Velha. Super abraço para você, Antônio. Meu cunhado faleceu há 15 anos em Florianópolis. E só agora a viúva, que é a irmã no caso do Antônio, conseguiu os documentos de óbito. Ele pergunta se ela for atrás, ela tem direito a alguma pensão? Pode ter, né? Porque assim, é evidente que os documentos são indispensáveis para requerer o benefício, né? Sem a comprovante do óbito, evidentemente não existe a menor possibilidade de falar em pensão. Né? Mas se na época do óbito o cidadão era contribuinte da Previdência, ele pagava INSS, né? E tendo, na época, parece que tinha filhos menores, né? Isso. Então, é muito provável que vá receber, se ele contribuir, na verdade, aqui, para que eu possa entender direitinho, a pessoa que morreu aqui, o pai, tinha 2 filhos, se não me engano, e ele era separado da viúva, no caso, da mulher. Só que ele pagava a pensão para esses 2 filhos. Portanto, eles eram dependentes, né? Exatamente. E havendo a comprovação da dependência, não há dúvida de que ele vai, sendo ele, repito, contribuinte, pagador do INSS, né? Em forma de carnê, ou mesmo através da carteira de trabalho assinada, a forma de recolhimento nesse caso não importa, é sagrado o direito de receber a pensão para as crianças. Nesse caso, se as crianças na época já tinham, digamos, 5 anos, então 15 anos depois elas têm 20, elas já perderam o benefício, daí não tem mais como... Até 18. Só até o 18. Até o 18. Então ela pode recorrer, digamos que a criança ainda tenha 15 anos, 16 anos, digamos, ela ainda tem 2 anos de... Certo? Então está respondido aí, Antônio. E também tem que ver se a viúva não recebia pensão, hoje viúva, né? Não recebia pensão também, né? Porque se ela fez a separação e na separação ficou previsto que ele pagaria pensão alimentícia para ela, o que é muito comum, ela também pode pleitear a pensão. Bacana, então. O Ayrton da Mina Brasil pergunta: tenho 50 anos de idade e 38 de carteira assinada. Posso me aposentar, doutor? Quantos anos de idade? Ele tem de idade 50 anos, 38 de carteira assinada. Vai poder pleitear os 53, né, quando implementar as condições necessárias, mas ele já tem tempo de contribuição suficiente. Tem. Em outras palavras, Ayrton, se você quiser parar de trabalhar agora, se você tem como se manter sem trabalhar, você pode ficar 3 anos parado, que daqui 3 anos você se aposenta. É mais ou menos isso, né? Trocando por miúdos. Eu vou aprendendo também aqui. O Paulo Roberto da Próspera pergunta o seguinte: a minha esposa tem 62 anos e tem 3 anos de carteira. Aí, isso aqui o senhor deve entender porque eu não entendo. Ela paga a contribuição de 11%. Aí ela ficou doente e não pode mais trabalhar. Ela pode se aposentar, doutor? Bom, qualidade segurada ela já tem, né? Inclusive, importante ser primeiro o seguinte, que a aposentadoria por invalidez ela pode ser pleiteada depois de pagar 12 meses. Certo. Certo? Então ele já tem a carência necessária, né? Agora ela teria que ir lá no INSS, solicitar o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, fazer a perícia, e na dependência do que o médico vai entender que é o caso dela, ela vai receber sim. Então tá As condições legais ela já preencheu. Entendi. Então tá, um abraço para o Paulo Roberto, para o Ayrton e para o Antônio participando aqui com a gente. Mensagem de texto, você envia 9979-3532. Doutor, contribuí 15 anos, fiquei desempregado e não pude contribuir mais. Hoje tenho 51 anos, posso pagar os atrasados? Como fazer? Estou há 12 anos sem contribuir. Quem pergunta é a Rosa de Criciúma. Bom, se você contribuir por um sistema de carnê, pode, né? Pode mesmo. Só que é muito caro, né? Porque tem juro, correção monetária e multa. Tem que ver se vale a pena. Se ele contribuiu 15 anos, ele não vai ter vantagem mais, porque ele precisaria ainda mais 20 anos, né, de contribuição para chegar aos 35. O seu caso, infelizmente, caminha para uma aposentadoria por idade, aos 65, com 15 hoje de contribuição. Né? E nesse período você não pode pleitear benefício, a menos que você tenha alguma coisa de saúde, algo, né? Doença, acidente, coisa dessa natureza. Mas a sua contribuir para se aposentar por aposentadoria por tempo de contribuição, quem tem 15 com essa idade vai ter que contribuir mais 20, imagina, né? Então eu acho mais
prudente esperar, tocando a vida, esperar a aposentadoria por idade com 15 anos de contribuição. Né? Eu tenho uma pergunta que é a prova viva daquilo que nós falamos no começo do programa, a respeito das altas. Olha só. Trabalho fichada. Tenho 47 anos. Estou encostada há 1 ano por problema no ombro. Estou aguardando cirurgia. O ortopedista me proibiu de pegar qualquer peso. Tenho dores fortes e na última perícia que o médico me deu, o médico me deu alta. Trabalho limpando 3 lojas. O que devo fazer? A Rose pergunta. Rose, tem que ir para a justiça, Rose. Não tem outra saída. Porque assim, o INSS já lhe indeferiu, já lhe negou. Né? Você pode até fazer outro pedido para o INSS. De repente, um outro médico pode entender que a situação... Pode repetir o pedido. Um médico pode entender que você está incapaz. Né? Por um certo tempo, ou definitivamente, aí dá direito ao auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez. Né? Mas o fato é assim, você não tem que simplesmente achar que o INSS é o dono da razão em matéria dessa natureza. Né? A palavra final sempre é do médico, mas você indo para a justiça, você faz uma perícia judicial. E essa perícia não é feita com o médico do INSS, contratado pelo INSS, né? Compreende? Quando entra na justiça, aí o buraco é mais embaixo. Com certeza. Aí o juiz determina um médico de confiança dele para que faça aquilo lá. Exatamente, é o médico da confiança pessoal do juiz. Né? E é muito comum as pessoas receberem benefício só pela via judicial depois de ser negado no INSS. E o legal nessa história é que dá direito a um atrasado, né, Dani? Então, a pessoa que já vai estar aí há um certo tempo sem renda, talvez, tem a possibilidade de buscar esse retroativo, corrigido com juros e correção monetária. Também é muito comum isso. Tá, Dani? 9979-3532 ou você liga para a gente, 3433-2528. 3433-2528. O Beto pergunta, eu estou encostado porque perdi o movimento do braço. Está encostado. Tenho direito a percúlio? Beto, se você está encostado por uma doença do trabalho, talvez você trabalhasse fazendo força, trabalhasse com movimento repetitivo, né, enfim, numa situação lá no seu trabalho, que aos poucos vai deteriorando a sua condição física e acaba criando uma doença do trabalho, essa doença, nesse momento, você está encostado para que seja dada oportunidade ao seu organismo, na medida que ele está agora descansando, né, poder se recuperar. Se não houver recuperação, muitas vezes os médicos já sabem que não vai ter recuperação. Aliás, a maioria das vezes os médicos já sabem. Tem doenças que não têm cura mesmo, doenças do trabalho. Né? Então, você para um momento, aquela dor mais aguda, mais forte, causada pelo contínuo movimento repetitivo, pelo excesso de força, ela pode até reduzir. Mas se você for lá trabalhar uma semana, 15 dias, volta tudo novamente. Isso é bastante comum, infelizmente. Então, o ideal é você esperar, ver o que vai acontecer com o seu organismo. Você pode ir preparando o seu auxílio-acidente. Agora, se lá no final do seu auxílio-doença, provavelmente é por acidente de trabalho, espécie 91, se lá no final você tiver alta e sentir que não ficou assim completamente curado, mas também está sentindo que não está totalmente inválido, vamos dizer assim, né? Nem que seja ou inválido, ou enfim, o que tenha sequelas. Se você sente que você tem sequela, que você sente dor à medida que você faz algum esforço, que aquela dor não passa definitivamente, é o caso típico de auxílio-acidente. Aí você teria direito. Você é candidato ao auxílio-acidente. Então tá certo. Você pode enviar a sua mensagem de texto para 9979-3532. O telefone é 9979-3532. Ou no nosso telefone, 3433-2528. Tem pergunta aí, William? O William está anotando. Você liga e fala com o William. Se você tiver um celular, facilita aqui a vida do William, porque é muita gente ligando ao mesmo tempo, aí congestiona tudo aqui e fica complicado. Doutor, posso tirar uma dúvida? Dúvida? Eu até estava conversando com o meu pai é ex-mineiro, aposentado por invalidez na mina, né? E ele conta que lá, há muito tempo atrás, essa questão de aposentadoria era mais simples, que alguns mineiros botavam o dedo para cortar com machado porque se aposentava. Aí tudo mudou, e daí isso virou o chamado percúlio? Perdeu uma parte
de algum membro do corpo? As perícias não são exatamente iguais às opiniões médicas sobre isso, Dani. É muito comum você encontrar um perito que diz que a amputação da falange, que é essa pontinha do dedo, até um pouco mais, a amputação de uma parte do osso, né, essa lhe dá direito ao auxílio-acidente. Existe esse tipo de opinião médica, né? Aliás, eu acho que até a maioria. Mas também tem médicos que entendem que não. Né? Então você vai, na verdade, para uma possibilidade. Né? Quem sofreu esse tipo de situação é candidato. Eu acho que, de qualquer maneira, e também é importante dizer, eu já vi decisões da justiça, Dani, de juízes, contrariando a opinião do médico quando ele disse que não dá direito ao auxílio-acidente, não dá ao tal pecúlio. Sabia? O juiz disse, não, engana-se o perito que afirma, o perito médico, o juiz dizendo, um advogado lá, um bacharel em direito, dizendo que engana-se o médico quando ele afirma que não causa redução da capacidade de trabalho. Sabe por quê, Dani? Porque tem tratados e estudos sobre a mão que diz o seguinte, assim simplificando, que a mão é um conjunto harmônico. Ela se movimenta harmonicamente. Que uma lesão numa parte da mão prejudica o conjunto da mão. Por exemplo, o cidadão perde uma ponta do dedo. Será que ele vai conseguir pegar o alicate da mesma forma, o parafuso da mesma forma, um clipe da mesma forma, segurar um fio da mesma forma? O que não precisa nem não ter o dedo, mas tem gente que rompe um tendão e o dedo morre. Assim? Né? Não consegue mais mover aquele dedo, não tem mais... Perde a flexibilidade, né? E perde a força. Exatamente. Né? Então, se ele perdeu a força, perdeu a flexibilidade, é o que nós chamamos de lesão consolidada. Por que consolidada? Porque não tem mais volta. Entendi. Doutor, olha só, algumas perguntas aqui estão caindo para ver como é a dúvida das pessoas, né? Exatamente sobre aquilo que nós falamos hoje, que é o assunto de hoje, que nós mostramos a matéria. Veja bem, boa tarde a todos, meu nome é Leandro e quebrei a perna faz 2 semanas. Fui lá no INSS hoje pela manhã e a minha perícia foi marcada só para julho. Mas até lá eu já vou estar trabalhando. Será que eu vou receber alguma coisa depois? Provavelmente. Provavelmente. Porque há um retroativo, eles fazem a conta do dia da entrada, ou seja, de hoje? É que é uma lesão tão óbvia, né, Dani? Imagina, né? Quebrou a perna, como é que o cidadão vai trabalhar de perna quebrada? O que eu acho é que até julho você não volta para o trabalho, não, porque é uma lesão grave, né? Soldar um osso não é algo tão simples. Leva um certo tempo. Eu não sou médico, mas a gente vê pela experiência. Agora, é o caso, né? Como é que esse cidadão vai ficar até julho sem renda nenhuma, né? Como é que fica a vida pessoal dele, a vida familiar, né? As suas despesas. Muita matéria aí, Dani? Tem bastante coisa. Doutor, olha só, a Maria lá de Cocal do Sul, ela pergunta o seguinte, meu filho e minha nora estão doentes, tem 45 e 23 anos de contribuição. Um tem 45, o outro tem 23. E o INSS alega que eles estão aptos a trabalhar. Ela pede um conselho do senhor, o que ela pode fazer? Olha, pega todos os exames médicos, receitas médicas, laudos aí, atestados, tudo que você tem desse caso, né? E vá pega a sua carteira de trabalho, obviamente sempre os documentos pessoais para qualquer coisa que se faça na vida, RG e CPF, e vá no advogado. Tem que entrar na justiça. São milhares e milhares de pessoas que diariamente nesse país superam essa dificuldade que a INSS cria na vida das pessoas. Entendi. Né? Eu não seria irresponsável aqui dizer, nem posso, que há uma orientação para que os médicos da Previdência, eu espero que o meu sorriso faça o telespectador entender o que eu estou querendo dizer, porque eu não posso ser processado pelas minhas frases, né, Dani? Mas, enfim, o INSS é que paga o perito dele, né? Você imagina, é funcionário do INSS. Sei lá, eu vejo todos os dias as perícias do INSS que eles fazem serem derrubadas, né? A Elizabeth do Maria Cel pergunta o seguinte, tenho bastante tempo de contribuição, fiquei doente e o INSS negou a perícia. Coloquei na justiça, mas até sair o laudo, tenho direito de receber alguma pensão? Aí ela pergunta, se sim, o que eu tenho que fazer? Não, até sair a decisão judicial você não recebe. Esse é o problema. Você não recebe. Depois você recebe acumulado. Se o médico da justiça disser que você tem
doença incapacitante, mesmo que seja provisória. Aí você recebe sim, você recebe desde o pedido, que a gente chama de DER, data da entrada do requerimento, quando você foi lá no INSS ou fazer o pedido, ou fez pela internet, ou fez pelo número 135, daquele dia em diante o juiz vai mandar o INSS lhe pagar todos os seus benefícios. Se o médico da confiança do juiz, o perito judicial, como a gente chama, entender que você está doente e que não pode voltar ao trabalho. Agora a gente vai ter que agilizar um pouco as respostas, porque estão chegando bastante perguntas e a gente já está se encaminhando para o final do programa. A Vanilde de Forquilinha pergunta: tenho problema na coluna e estou muito doente. Tenho 61 anos de idade e 5 de contribuição. Faço a perícia no INSS. Eles me encostam durante 30 dias e marcam outra perícia para daqui 4, 5 meses. Mas tenho que comprar os remédios e não estou recebendo nada. O que faço? Que é aquela coisa, né? Ela recebe 30 dias, recebe um mês, depois fica 4 sem receber para esperar outra perícia. Dani, eu sei que nós estamos com tempo curto, mas eu vou dizer o seguinte: no próximo programa eu vou falar sobre dano moral no direito previdenciário, tá? Certo. Ui, vai dar o que falar, né? As pessoas podem cobrar o dano moral. Eu tenho um livro, Dano Moral no Direito Previdenciário. As pessoas têm que cobrar do INSS o que ele está fazendo. Como é que uma pessoa está toda hora se encostando pela mesma doença? Essa pessoa não podia estar tendo alta. Né? E como é que fica as contas dela? Isso tudo não lhe causa um constrangimento extraordinário na farmácia, no supermercado, na escola, enfim, na livraria? Isso, nós vamos falar sobre dano moral, tá? Está errado, o INSS não pode ter esse comportamento. As pessoas, eu estou trabalhando para começar a fazer ações de indenização por dano moral em Criciúma. Tive um acidente, agora aqui, ó, aqui é outra coisa, olha só. Tive um acidente de trabalho e perdi 100% da visão de um olho. Não enxerga mais. Ainda estou encostado. Tenho direito a um percúlio durante o encosto? O Leandro pergunta. Não, durante, com certeza, não. Durante não. Mas daí esse encosto vai até quando? Porque se ele perder um olho... Ele está encostado. O médico lá no final do encosto, vamos chamar assim, né? Sim. Do auxílio-doença, vai refazer, vai reanalisar a situação desse paciente. E vai dizer, bom, o senhor está inválido. Se está inválido, aposenta por invalidez. Não, o senhor está absolutamente recuperado. Parece um absurdo uma situação dessa, né? Mas vamos lá, né? É uma possibilidade. Eles podem dizer o que eles querem, né? Ele é médico, né? Isso se chama ato médico, é indevassável, ninguém pode entrar no ato médico. Ninguém pode interferir na decisão do médico, é impossível. A lei garante, né? Por 1000 razões, e que é justo, inclusive. Bom, mas se o perito lá na frente, ele ganhou alta, mas ela pode entrar com uma ação e dizer assim, olha, eu não tenho a capacidade plena, porque eu perdi um olho, eu tenho só um, né? Eu tenho só o outro. Então ela pode entrar com auxílio acidente e ir cobrando indenização. Boa tarde, tenho 42. Agora vamos resumir as respostas, que a gente tem 4 minutos para responder as últimas perguntas. Tenho 42 anos, contribuí somente 5. Há 10 anos não contribuo. Mas qual o valor que eu devo pagar para me aposentar por idade? Um valor mínimo, ele pergunta, doutor. Isso é uma opção sua. Se você pagar o mínimo, que é o salário mínimo, você provavelmente vai se aposentar com o salário mínimo. Daniel, eu operei meu tornozelo, botei 6 parafusos e 3 platinas. Recebi 3 meses do benefício. Faz 10 meses que cortaram. Eu vou operar de novo. Eu posso reabrir ou vou tirar os parafusos? Procure se encostar. Ela pergunta assim, eu posso reabrir, eu vou tirar os parafusos. A Leia pergunta. Com certeza absoluta, porque se ela vai ter que fazer uma outra cirurgia, ela vai ficar absolutamente impossibilitada de trabalhar. Certo. Aqui vem uma opinião. Ó. E ainda falam que saúde e educação em primeiro lugar. Onde doença não marca dia nem hora para vir. Isso mesmo, e nem para sair. Exatamente. Está aqui a opinião do nosso telespectador. Tive um acidente em 2001. No final de semana, fraturei a coluna na vértebra T5, CM, daí é coisa médica. Isso. Acunhamento de 70% e na época eu fui para o pronto-socorro e mandaram embora dizendo que tinha uma costela trincada. Fui em um massagista na época e quase me mataram. Fiquei 4 anos... no vai e vem do INSS. E hoje, desempregado, ninguém mais me dá serviço. Por que não consigo fazer mais nada? Fui na justiça e não deu em nada. A justiça não me deu nada, não sei o que fazer. Olha, é possível resolver. A resposta aqui tem que ser objetiva, tá? No final, ainda devo ter 1 minuto aqui para responder. 2. Opa, sobrou.
Aqui assim. Mas ainda tem 2 perguntas. Então, procure, a gente responde pelo telefone. Então tá certo. Trabalhei 3 anos e 8 meses numa oficina de carro, já tenho o PPP guardado. Hoje, importante, hein? Hoje trabalho em mina, no subsolo, há 12 anos. Estou perto de me aposentar? O Gil de Uruçanga pergunta. Olha, Uruçanga, hein? Assistindo a gente. Abraço para Uruçanga. Objetivamente, em mina é 15 anos, né? Com o tempo necessário para se aposentar, tá? Eu não estou trabalhando e gostaria de saber quanto tempo de contribuição para poder ficar encostada, já que vou fazer cirurgia no pâncreas. Azul, da Cidade Mineira, pergunta. Se você nunca contribuiu e vai começar a contribuir já tendo uma doença, você não vai, por essa doença, conseguir nem se encostar nem se aposentar, porque é considerada doença pré-existente. Agora, se depois você contribui a doença agravar, você pode sim ter todos os benefícios. O Paulo da Linha Cabral pergunta, quebrei a perna, tenho 38 anos e trabalho há 25 na agricultura, tenho algum direito? Se quebrou a perna trabalhando, tem direito ao auxílio acidente. Mesmo sendo na agricultura? Com certeza. Mas ele tem que estar, ele só tem que comprovar que trabalha na agricultura ou ele tem que estar pagando? O agricultor contribui para o INSS, paga INSS na nota fiscal. Ele provavelmente retira a nota fiscal. Então tá bom. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Quero dizer que você pode continuar enviando as suas perguntas durante a semana inteira, não tem problema, a gente responde na próxima terça-feira. O nosso telefone você já conhece, 9979-3532. Você pode entrar no site. Lá no site, quando você entra no site, você vê uma fotografia chique pra caramba do Dr. Douglas Matos, com a frase assim, ó, direito previdenciário. Eu coloquei o senhor lá só para chamar atenção, na verdade. Eu estou do teu lado, né? Para o pessoal identificar, né? Dr. Douglas está para o direito previdenciário. Quando você clica nessa foto, você vai para uma página. E nessa página tem lá assim, ó, deixe seu comentário. É ali que você vai escrever. Então você se cadastra, você coloca o seu e-mail, o seu telefone, e aí você manda a sua pergunta. Essa pergunta a gente envia para o Dr. Douglas e ele já responde você por e-mail. Se for para agilizar, né? Porque se for uma pergunta mais complexa, a gente responde aqui no programa, caso dê tempo. Se não, aí ele já manda um e-mail ali, você já fica sabendo. Bacana, então? É assim que funciona. A gente tem tal como programa Direito Previdenciário no ar para ajudar você em todos os sentidos e ajudar você a resolver. Dá tempo de responder mais uma, doutor? Vamos lá. Com você. A construtora paga insalubridade. Ah, tá. A construtora paga insalubridade. A insalubridade reduz a aposentadoria? Depende do grau, tá? Certo. Teria que ver no PPP e no laudo se são os graus no direito do trabalho não são os mesmos graus do direito previdenciário. Então tá certo. Doutor, nos vemos na próxima terça-feira e enviaremos as perguntas do nosso telespectador para a sua caixa de e-mail para que o senhor possa responder. Vou dar trabalho para o senhor fora do ar, pode ser? Tem importância, é um prazer. Então tá certo. Tudo isso para você que é nosso telespectador. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua paciência. Doutor, obrigado também, né? Ô, Dani, que isso. Então tá certo. TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.